E imagine a tela do seu celular piscando no escuro, um match perfeito surgindo do nada. Mas e se atrás daquele sorriso encantador se escondesse um monstro? Uma faca brilhando na noite, um riso ecoando na floresta. Ou pior, um segredo que arranca olhos como troféus. Hoje, mergulhamos em relatos reais de terror no Tinder, onde o amor vira pesadelo. Eu sou Corvena e teremos relatos de encontros macabros do Tinder. Inscreva-se no canal e dê match no like. Prepare-se, você nunca mais deslizará para a direita sem olhar 2 vezes para as sombras. Nunca se sabe quem está do outro lado de uma tela. Aprendi isso da pior forma possível, quando uma conversa promissora no Tinder se transformou em um pesadelo que mudou minha vida para sempre. Há alguns meses, conheci o perfil de uma garota chamada Lívia. Ela tinha cabelo castanho curto, olhos profundos e um sorriso discreto, quase tímido, que parecia genuíno. Suas fotos não tinham filtros exagerados, o que me passou confiança. Trocamos mensagens por alguns dias, nada muito intenso, mas o suficiente para me deixar curioso. Lívia não era de falar muito, respondia de forma direta, com uma segurança que me intrigava. Não era pegajosa nem insistente, e isso me agradava. Uma noite, ela sugeriu que nos encontrássemos para tomar algo. Escolhi um bar simples, o Canto da Serra, num bairro afastado de São Lucas, perto de uma estrada secundária. Não era um lugar chique, mas tinha mesas de madeira, luz amarelada e um som ambiente que permitia conversar. Cheguei cedo, pedi uma cerveja e fiquei esperando. Quando Lívia entrou, algo parecia errado. Ela não era exatamente como nas fotos. Parecia mais velha, com o cabelo mais longo e o corpo mais franzino. O sorriso, porém, era o mesmo, só que agora parecia forçado, como se escondesse algo. Usava um casaco cinza e largo que não combinava com o calor da noite. Perguntei se ela era realmente Lívia, e ela riu, como se minha dúvida fosse uma piada. Disse que uma amiga havia trocado as fotos do perfil por brincadeira e que não se importou em corrigir. Falou com tanta naturalidade que, apesar de estranhar, deixei passar. Deveria ter insistido. Durante a conversa, percebi que Lívia era difícil de entender. Seus olhos não acompanhavam o que ela dizia e, às vezes, respondia coisas desconexas, rindo de algo que não fazia sentido. Contou que trabalhava em uma clínica psiquiátrica em São Lucas, o que achei interessante. Perguntei como era o trabalho e ela deu um sorriso lento, quase torto. Não é estressante. É fascinante. Você descobre quem as pessoas realmente são. Suas palavras me deixaram desconfortável, mas ela continuou, contando histórias de pacientes. Um que mastigava o próprio travesseiro, outro que tentava arrancar a pele acreditando que havia insetos dentro. No começo, achei que era só exagero para impressionar, mas então ela disse algo que me gelou. Os piores são os que fingem ser normais. Eles conversam, sorriem, como se nada estivesse errado. Como eu, às vezes. Ela riu alto, mas logo baixou a voz, quase sussurrando. Senti um arrepio. Ela percebeu meu desconforto e tentou desfazer o clima, rindo e dizendo que era brincadeira. Forcei um sorriso, mas a tensão só crescia. As histórias de Lívia foram ficando cada vez mais perturbadoras. Ela falou de uma colega da clínica que sumiu durante um turno noturno e nunca mais foi encontrada. E de um paciente que usou um cinto para atacar um parente e depois fingiu estar dormindo. Minha cerveja ficou pela metade. Eu não conseguia mais beber. Lívia, por sua vez, nem tocou no copo dela, só o encarava antes de me olhar com uma intensidade que me fazia querer sumir. Decidi que era hora de ir embora. Ofereci levá-la para casa e ela aceitou sem hesitar, o que só aumentou minha inquietação. Entramos no carro e o trajeto era por uma estrada deserta, margeada por uma mata densa perto de São Lucas. Não havia postes de luz. Apenas o breu e o ronco do motor. Lívia dava direções sem desviar os olhos de mim, como se estivesse me estudando.
Cada vez que eu a encarava, ela sorria, mas era um sorriso que não transmitia calor. Tentei quebrar o silêncio com uma piada, mas a tensão no meu peito só aumentava. Finalmente não aguentei e perguntei: "Você é mesmo a Lívia?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos, então começou a rir baixo, um som abafado, como se guardasse um segredo. "Não sou, não. A verdadeira Lívia está guardada." Ela fez muito barulho no começo, mas agora está quietinha. Meu coração disparou. Antes que eu pudesse processar, ela puxou algo debaixo do casaco. Pensei que era uma faca, mas era uma tesoura que ela cravou na minha coxa com força. A dor explodiu e meu grito ecoou no carro. Perdi o controle do volante tentando me defender, mas ela já abria a porta e corria para a mata, rindo como se fosse uma brincadeira. A tesoura ainda estava na minha perna e o sangue encharcava minha calça. Tentei puxá-la, mas a dor me fez desistir. Mesmo assim, saí do carro, mancando, e segui o som da risada dela. Não sei por que fiz isso. Talvez fosse a adrenalina ou o medo de que ela voltasse. A floresta era um labirinto escuro. Cada passo era um sofrimento, mas eu a ouvia correndo e parando, como se quisesse que eu a seguisse. O frio cortava minha pele, e o silêncio da mata era interrompido apenas pelos galhos quebrando sob meus pés. De repente, tudo ficou quieto. Virei-me, tentando enxergar algo, quando senti um golpe na perna ferida. Gritei e caí, vendo Lívia com um galho na mão, o rosto pálido manchado de algo escuro. "Você é lento demais. A verdadeira Lívia não ia gostar de você", disse ela com desprezo. Ela levantou o galho para me acertar de novo, mas agarrei-o com força, torci e quebrei. Com um esforço desesperado, acertei o joelho dela e ela caiu, gritando. Tentei segurá-la, mas minha perna cedeu e ela se arrastou para a mata, rindo e sumindo entre as árvores. Exausto e sangrando, voltei mancando para o carro. Abri o porta-malas para pegar o kit de primeiros socorros e quase desmaiei com o que vi. Lá estava uma garota quase sem vida, com os pulsos amarrados por fita adesiva e o rosto coberto de sangue. Era a verdadeira Lívia. Cobria com minha jaqueta, peguei o celular e liguei para a polícia, tremendo de pavor. Demoraram a chegar, mas expliquei tudo. Vasculharam a mata a noite toda e, pela manhã, encontraram a impostora perto de um riacho, cantarolando como se nada tivesse acontecido. A verdadeira Lívia não sobreviveu. Segundo o laudo, teve hemorragia interna e foi estrangulada. A impostora, uma ex-paciente psiquiátrica liberada sem supervisão, nunca revelou seu nome. A polícia acredita que ela conheceu Lívia na clínica e agiu por vingança. Recuperei-me, mas ando mancando. Ainda ouço aquela risada em pesadelos e o medo de vê-la em qualquer esquina nunca me deixa. O Tinder perdeu a graça e a floresta agora é um lugar que evito a todo custo. Todo mundo acha que o perigo tem uma cara óbvia, algo que avisa de longe. Mas o mal pode se esconder atrás de um perfil comum em um aplicativo de namoro. Conheci Camila no Tinder numa noite qualquer, sem grandes expectativas. O perfil dela era simples, fotos despretensiosas, uma com um casaco azul, outra segurando um gato e uma dentro de um carro velho. Nada gritava perigo. Trocamos mensagens por alguns dias. Ela respondia de forma seca, quase indiferente, mas isso me intrigava. Não parecia desesperada por atenção, o que me fez querer conhecê-la melhor. Na sexta-feira, Camila começou a fazer perguntas estranhas. Quis saber se eu gostava de viajar sozinho, se já tinha ficado preso por brincadeira e se eu achava que alguém podia mudar de ideia de repente. Pensei que fosse um jeito excêntrico de flertar, comum em aplicativos como o Tinder. No sábado, ela me convidou para a casa dela, em um vilarejo nos arredores de Monte Claro, para assistir a um filme e pedir pizza. Achei rápido, mas topei. O endereço ficava numa área isolada, onde o GPS falhava.
Brinquei que parecia o começo de um filme de terror, e ela respondeu com um emoji de risada e um "quem sabe". Deveria ter levado a sério. Cheguei à noite. A casa parecia abandonada, sem luz na entrada, paredes descascadas e uma janela tapada com lona. Hesitei, mas confirmei o endereço no celular, que estava sem sinal. Camila tinha dito que a porta estava aberta, então bati e ouvi sua voz de dentro. "Entra!" Empurrei a porta, que rangeu lentamente, revelando um cheiro de mofo misturado com algo que não identifiquei. A cozinha estava imunda, com pratos empilhados e um odor que arrepiava. Chamei por Camila, mas só ouvi passos no andar de cima. "Sobe, é a primeira porta à direita", disse ela, com uma voz fria. Subi as escadas, cada degrau rangendo alto demais. Ao abrir a porta, vi Camila sentada na cama, usando uma camisola de renda preta bem diferente do estilo casual das fotos. O rosto era o mesmo, mas os olhos tinham algo vazio, quase desumano. "Que surpresa, hein?" falei, tentando disfarçar o nervosismo. Ela não respondeu, só me encarou, como se esperasse algo. Dei um passo e a porta bateu com força atrás de mim. Virei-me e vi um homem imenso, careca, com uma barba rala e olhos fixos. Meu coração disparou. Camila se levantou, trancou a porta com uma chave que tirou do pescoço e sorriu. Ao redor, vi fita adesiva empilhada, uma corda grossa e uma cadeira coberta com plástico. "Olha, não sei o que está rolando, mas quero ir embora", disse, com a voz tremendo. O homem levantou um porrete e Camila, sem aviso, cortou meu braço com uma lâmina fina. O sangue jorrou e a dor veio rápida. Antes que eu reagisse, o homem me acertou no estômago e tudo escureceu. Acordei no porão, amarrado a uma cadeira de madeira. O ar fedia a ferrugem e algo podre. Uma lâmpada fraca balançava no teto e uma música abafada vinha de cima. Meu corpo doía e o medo me sufocava. Ouvi passos descendo. Era Camila, agora com um vestido escuro manchado. Ela começou a desenhar símbolos no chão com cinzas, em silêncio, enquanto meu coração batia tão alto que parecia explodir. Então, mais 4 pessoas apareceram, todas mascaradas. Uma segurava uma câmera, outra uma tigela com um líquido escuro. Começaram um canto baixo e o homem pressionou uma barra quente contra minha coxa. O cheiro de carne queimada encheu o ar e a dor me fez morder a língua para não gritar. Uma mascarada desenhou na minha barriga com uma agulha enquanto falavam de rituais e portais. Colocaram um saco na minha cabeça e ouvi líquidos sendo derramados. Quando o tiraram, vi o chão coberto de sangue e velas. Camila, com uma faca ritual, cortou minha bochecha e disse: "Falta só mais um. Ele está quase aqui." Vi um símbolo no teto, pintado com meu sangue. Então, uma mascarada desmaiou, quebrando o ritmo. Aproveitei, soltei as cordas frouxas e empurrei Camila contra as velas. Seu vestido pegou fogo e o pânico tomou conta. Quebrei a perna da cadeira, acertei o homem que vinha me pegar e chutei outro, que caiu com os dentes quebrados. Subi as escadas, cego de dor e sangue, abri a porta e corri para a rua. Um caminhão quase me atropelou e desmaiei. Acordei no hospital com cortes, queimaduras e costelas quebradas. A polícia foi à casa, mas só encontrou vestígios do ritual. Camila e os outros sumiram. O trauma me segue e evito lugares isolados, sempre olhando por cima do ombro. O que está achando dos relatos? Comente a frase "Dei match" para eu saber que você está gostando dos relatos. Vamos continuar. Sempre me disseram que meus olhos azuis eram meu maior trunfo, mas nunca imaginei que eles poderiam me levar ao pior pesadelo da minha vida. O que parecia um dom virou uma maldição que quase me custou tudo. Meu nome é Ana e desde criança ouvia que meus olhos eram especiais, como joias raras. Minha mãe dizia que eles abririam portas e por um tempo acreditei nisso.
Mas o que aconteceu comigo mudou tudo. Depois de me formar em design, comecei a trabalhar como modelo. Não era fácil. A concorrência era feroz e os trabalhos bem pagos eram raros. Com o tempo, porém, comecei a me destacar. Foi quando uma agência de São Paulo me contatou. Meu agente, Carlos Mendes, prometeu levar minha carreira a outro patamar. Confiei nele e logo comecei a receber propostas melhores. Uma delas veio de um fotógrafo chamado Daniel Costa, dono de uma revista em Barcelona. Carlos disse que Daniel viu meu portfólio e se encantou com meus olhos azuis, perfeitos para a edição de inverno da revista. Ele queria me levar à Espanha para uma sessão de fotos. Sempre sonhei com a Europa, então topei. Despedi-me de minha mãe e de meu filho de 3 anos, Lucas, prometendo voltar logo, e embarquei em Barcelona e fui direto para o estúdio, como Carlos havia instruído. Mas ao chegar, senti algo errado. O lugar estava silencioso, sem o caos típico de um estúdio de moda. Não havia luzes, equipes ou barulho de câmeras, só um vazio que arrepiava. Tentei ignorar, pensando que talvez Daniel preferisse um ambiente minimalista. Ao abrir a porta, meu mundo desabou. Um homem mascarado me agarrou por trás, tapando minha boca. Tentei gritar, mas outro apareceu com uma seringa. Senti a agulha no braço e tudo escureceu. Acordei dentro de algo apertado, como uma bolsa grande, incapaz de me mover. Ouvia um zumbido e sentia vibrações. Estava no porta-malas de um carro. Após o que pareceu uma eternidade, abriram a tampa e me puxaram para fora. Meus olhos ardiam, mas vi 2 homens. Um de cabelo curto e barba rala, outro magro com cabelo liso e sobrancelhas grossas. Seus olhares eram frios, calculistas. Me arrastaram por um campo até uma casa isolada, onde me trancaram em um quarto e trocaram minhas roupas. Sozinha, o medo me consumia, mas sabia que precisava manter a calma. Quando um deles voltou, perguntei por que estavam fazendo isso. Ele sorriu e disse: "A mercadoria não fala, fica quieta se quiser viver." A palavra mercadoria me gelou. Mostraram uma foto minha, inconsciente, com uma marca na barriga que dizia sombra escura. Havia outras fotos de mulheres acorrentadas, na mesma situação. Explicaram que eu seria vendida na Deep Web como uma escrava. Se tivesse sorte, seria trocada quando meu dono se cansasse. Se não, outros clientes tinham gostos mais cruéis. Um deles, chamado João, ofereceu um resgate, 60 mil em Bitcoin em 7 dias. Dei contatos da minha família, mas ninguém respondeu. Os dias eram um inferno. João me provocava, dizendo que uma oferta de 300 mil euros chegou, não por mim, mas pelos meus olhos, para guardá-los em um frasco. Chorava pensando em Lucas, na minha mãe, na vida que podia perder. Então, um jovem chamado Miguel apareceu. Ele parecia diferente, trazia comida e conversava. Disse que foi forçado a entrar na organização Sombra Escura na adolescência, que lucrava milhões vendendo mulheres. Contou que compradores evitavam mães e prometeu usar isso para me salvar. Confiei nele. Dias depois, o leilão foi cancelado e me libertaram com condições: pagar o resgate, não falar com a polícia e manter silêncio. Vendada, me levaram ao consulado brasileiro em Barcelona. Miguel me acompanhou fingindo ser um amigo, mas foi preso na hora. Descobri que ele era o líder do esquema, manipulando-me com uma falsa salvação. Ele e o irmão João planejavam tudo, até a carta de resgate. Foram condenados, mas o trauma ficou. Anos de terapia não apagam o medo de que outros como eles estejam à espreita. Meu nome é Rafael e estou em um relacionamento há 3 anos. Conheci minha namorada no Tinder e nossa história é quase um milagre, especialmente depois do que vivi antes de conhecê-la. O Tinder pode ser um lugar de encontros incríveis, mas também de horrores. Entre as pessoas que cruzei, nenhuma foi tão aterrorizante quanto Sofia. No começo, ela parecia perfeita.
Seu perfil era encantador. Fotos dela sorrindo, com cabelos longos e loiros, uma beleza que parecia inalcançável. Achei que não tinha chance, mas dei match e saí para comer algo. Quando voltei, meu celular apitou. Era Sofia. Fiquei surpreso. Nossas conversas fluíam. Sofia era divertida. Compartilhávamos o mesmo humor e falávamos sobre tudo, de filmes a sonhos. Parecia a garota dos sonhos. Após semanas, marcamos um encontro. Ela sugeriu um parque nos arredores de Vila Nova, um lugar tranquilo com pinheiros altos, longe do centro. Achei estranho, mas topei, pensando que ela gostava de lugares calmos. Cheguei à noite e a vi esperando em um banco com um sorriso que iluminava o escuro. Trazia uma câmera instantânea. Para registrar o momento, disse, rindo. Sentamos, conversamos e tudo parecia normal. Até que ela perguntou, você já machucou? Fiquei sem reação. Como assim? Perguntei. Ela riu, dizendo que era brincadeira, mas seus olhos mudaram. O brilho amigável deu lugar a algo frio, quase predatório. Tentei mudar de assunto, falar de trabalho, mas Sofia parecia distante, mordendo o lábio enquanto me encarava. O desconforto cresceu e inventei uma desculpa para ir embora. Minha mãe está doente, preciso voltar, falei. Ela sorriu. Você é apegado à sua mãe? Quer ver uma foto da minha? Disse que sim, aliviado por ela parecer normal de novo. Mas quando peguei o celular, gelei. A foto mostrava uma mulher parecida com Sofia, desmembrada, com sangue por todo lado. E Sofia estava lá, sorrindo, como se fosse natural. Antes que eu pudesse falar, um flash me cegou. Ela segurava a câmera rindo. Você tinha que ver sua cara, disse. Sofia, isso não é brincadeira, né? Implorei, com o coração disparado. Então vi a faca na mão dela, brilhando sob a luz fraca. Levantei-me e corri, com Sofia atrás de mim. Ouvi um motor rugindo e vi um carro vindo em alta velocidade. Era ela. Tentei desviar, mas o carro me acertou de lado, jogando-me ao chão. A dor explodiu no meu corpo, mas vi que ela bateu o carro logo depois. Sofia saiu, cambaleando, com a faca ainda na mão, vindo na minha direção. Arrastei-me para a escuridão, escondendo-me atrás de um pinheiro. Ela passou perto procurando, como se sentisse minha presença. Meu corpo tremia e a dor era insuportável, mas fiquei quieto. Então, um grupo de jovens apareceu. Você tá bem? Perguntaram a ela. Perdi um brinco, mas já achei, respondeu Sofia, com uma calma assustadora. Eles ofereceram ajuda, mas ela recusou e voltou ao carro, que agora estava com o capô amassado, e acelerou para longe. Aproveitei a chance e me arrastei até estar fora de perigo. Liguei para meu irmão, que me levou ao hospital. Contei tudo à polícia, mas Sofia sumiu. O perfil dela no Tinder foi apagado e ela não tinha redes sociais. Talvez nem fosse Sofia de verdade. Fui internado com cortes, hematomas e uma costela fraturada. Meses depois, voltei ao Tinder com cuidado e conheci minha namorada atual. Sempre chequei tudo antes de encontrá-la. Nunca mais soube de Sofia, mas o medo de cruzar com ela permanece. Aquela noite me ensinou que um perfil perfeito pode esconder um pesadelo. Agora, quando ouço alguém falar de encontros online, só penso: cuidado com quem você acha que conhece. As sombras da noite guardam segredos que nem o Tinder pode revelar. E essas histórias são só a ponta de um iceberg de horrores. Se você sentiu arrepios, compartilhe essa experiência nos comentários e avise seus amigos. O perigo pode estar a um deslizar de distância. Inscreva-se agora para mais histórias que vão fazer você questionar cada encontro e ativar o modo noturno com um pé atrás. Me diga do que você tem medo.